Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o movimento uniforme, resolvendo essa questão de física da FATEC. Então, a gente tem aqui uma tabela que fornece, em vários instantes, a posição de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que esse automóvel se movimenta. Então, a gente tem aqui o tempo em horas e as respectivas posições em quilômetros. Então, quando o tempo é 0 horas, a posição é 200 quilômetros. Quando o tempo é 2 quilômetros, a posição é 170 quilômetros, e assim por diante. Então, nessa questão, a gente vai ter que determinar a função horária que fornece a posição do automóvel com essas unidades aqui, em hora e em quilômetros. Então, vamos lá relembrar uma coisa. Quando a gente está falando de física, esse caso aqui, a gente tem, né, uma função horária e a gente tem que determinar o tipo de movimento que é. Então, olha o que está acontecendo aqui. Quando o tempo é 0, a posição aumenta. Quando o tempo é 2, vai diminuindo. Quando o tempo é 4, diminui mais ainda. Então, só vai diminuindo. Ou seja, enquanto a hora aumenta, a posição diminui. Para fazer essa análise de uma forma mais completa, a gente vai analisar cada intervalinho desse aqui e a gente vai ver quanto que está diminuindo entre um e outro. Mesma coisa aqui para as horas, tá? Então, o que que acontece? As horas estão aumentando a cada 2 horas. Então, de 0 para 2 aumenta 2, de 2 para 4 aumenta 2 horas, e a gente vai vendo que se a gente for percorrendo aqui, está aumentando 2 horas em cada intervalo desses. Agora, a gente vai ver essa posição aqui. Então, quando a gente vai analisando essa posição, a gente pode perceber que de 200 para 170 está reduzindo 30 quilômetros. E se a gente fizer essa análise de 170 para 140, também está reduzindo 30 quilômetros. E a gente vai observar que esse padrão se repete aqui em todas essas posições, ou seja, a gente tem uma relação de proporcionalidade aqui. Então, reduz 2 horas em todos e reduz 30 quilômetros em todas as posições. Ou seja, esse é um indicativo de que esse movimento é do tipo uniforme. E aí, a questão está pedindo para a gente a função horária. Então, qual é a função horária do movimento uniforme? A gente tem aqui que S é igual a S0 mais V vezes T. Então, gente, para fazer essa análise aqui, a gente pode escolher alguns intervalos para poder trabalhar. Então, eu vou pegar e vou escolher aqui, por exemplo, esse intervalo do meio. Você pode trabalhar com o intervalo que você quiser, tá? Se você quisesse escolher esse primeiro aqui com esse último, sem problema. Você vai pegar esse ponto e esse ponto. Eu vou fazer de um jeito e você testa aí em casa e faz de outro. A resposta tem que ser a mesma. Então, pessoal, eu escolhi esse intervalo vermelho. Primeira coisa, quando a gente vai calcular a função de posição, a função horária de posição, a gente vai pegar esse carinha aqui e esse carinha aqui, que é o tempo, e a gente não vai substituir. Nós vamos fazer as substituições apenas na posição inicial e apenas na velocidade. E essa velocidade, como que a gente calcula? Essa velocidade aqui é a velocidade média, e a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. Ou seja, isso aqui é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, eu vou pegar aquele intervalinho lá que eu escolhi. Ou seja, o valor 4 é a minha hora final. Então, esse aqui é o F. E o valor 2 é a minha hora inicial. Da mesma forma que 170 é a minha posição inicial e 140 é a minha posição final. Então, eu vou colocar esses valores aqui na nossa fórmula da velocidade média. Então, vamos lá. Coloquei aqui
posição final, 140, menos posição inicial, 170, dividido por tempo final, 4, menos tempo inicial, que é 2. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter como resultado o valor de menos 15 quilômetros por hora, porque a gente está trabalhando com essas unidades aqui da tabela, que são quilômetros e hora. Então, como eu havia falado anteriormente, eu vou só repetir a nossa função aqui. Então, S é igual a S0 mais V vezes T. Então, na hora que a gente for escrever esses dados aqui, esse S a gente não substitui e esse T a gente também não substitui. Então, vamos lá. Esse carinha aqui eu vou repetir. O S0, a gente pode olhar aqui na tabela. O S0 é a posição inicial. E qual foi a primeira posição mostrada aqui na tabela? A primeira posição é essa posição de 200. Então, a gente já pode pegar, substituir esse S0 por 200. A velocidade ela é negativa, né? Então, deu menos 15. E o tempo a gente não substitui. Ou seja, a função horária correta é S é igual a 200 menos 15t. E qual é a resposta correta aqui? Olhando as opções, a gente pode ver que a opção que é exatamente igual ao que a gente encontrou é a alternativa D. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou um pouco sobre movimento uniforme e até o próximo vídeo.